Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Mochileão, sejam bem-vindos a Kanazawa. Uma cidade que talvez nem todo mundo tenha ouvido falar, é um patrimônio histórico importante, mas menor, mais compacto aqui do Japão. Geralmente um bate-volta desde Kyoto, né, bem menos invadida por turistas do que aquela cidade. A gente decidiu vir aqui dar uma conferida. Esse bairro, o bairro de Namaguchi, é muito conhecido pela cultura samurai, que é conhecido como o Distrito Samurai. E se você está interessado nessa história, vem com a gente por mais um passeio pelo Japão. Uma coisa que eu comentei com vocês no vídeo, aliás eu venho comentando, é a diferença entre o padrão japonês, coreano, para o chinês, que o chinês é muito colorido, muito extravagante, e o japonês é mais discreto. Mas se você pegar, por exemplo, o padrão arquitetônico de Kyoto, ele já é bem mais extravagante do que isso aqui. Porque basicamente era formado por casas de alta aristocracia, né? A gente estava ali remetendo a templos, a casas de pessoas ligadas diretamente ao imperador. Então eles tinham muito mais adorno, muito mais detalhes, né? Os telhados, assim, tinham aqueles enfeites, eles tinham material mais elaborado. Aqui já é tudo mais discreto, o que denota que essas são casas que vêm de um padrão residencial de fato, né? Eram residência de pessoas muito mais próximas de uma população comum. O bairro segue um modelo absolutamente padronizado, essas ruazinhas de pedra e as casinhas, os telhados, quase todos têm esse padrão. E apesar de eu falar assim, ah não, é um lugar de residência mais, vamos dizer, popular, né, mais de uma população comum, havia uma aristocracia que vivia aqui. O detalhe é que Kanazawa é um pouco mais difícil de acessar, aliás, a Mayara acompanhou o meu drama para conseguir encaixar Kanazawa no roteiro. Eu queria vir, eu queria gravar um vídeo aqui e a gente tinha uma dificuldade. Estamos falando do século 21. Então, em séculos anteriores esse acesso era ainda mais difícil e assim, mais do que um patrimônio arquitetônico, histórico, preservou um pouco de identidades culturais aqui também, que Kyoto, ao ser quase que totalmente invadida pelo Ocidente, talvez tenha perdido um pouco. Uma dessas culturas que Kanazawa preservou, na verdade manteve em resistência durante mais tempo do que outras partes do Japão, foi exatamente essa coisa dos samurais, né? Aqui eles resistiram antes de desaparecer durante um período maior de tempo. A gente quer contar essa história e quer explorar exatamente isso. Aqui inclusive tem uma pequena casa de samurais que celebra essa memória. Hoje funciona como um pequeno museu. E conta um pouco desse personagem que na história japonesa, na verdade, ele é um tanto quanto romantizado. A gente tem a imagem do samurai como uma figura de muita nobreza. Tem um pouco disso, vou explicar, mas o papel histórico deles não é tão romântico assim. A casinha samurai, uma possibilidade de visita aqui. A gente passa por um pequeno jardinzinho. Só ali dentro que a gente não pode fazer filmar. Aqui nas adjacências do bairro tem as ruínas de um antigo castelo. Bom, a entrada tá por ali, mas a gente acessa por aqui os jardins. Vamos chegar lá e eu quero contar um pouco para vocês sobre o histórico desses samurais. Não só nessa cidade, né? No Japão. Mas eles... até um chamativo turístico que Kanazawa tem em cima dessa herança. Da mesma maneira que a gente falou muito sobre as geishas em Kyoto, Kanazawa acaba trazendo um pouco, remetendo um pouco a esse histórico do samurai.
Os samurais surgiram no Japão entre os séculos 11 e 12, um período muito forte do Japão feudal. E, como qualquer sociedade feudal, a economia era baseada na propriedade de terra. E a disputa por essa terra era muito grande, era muito complicada. Tinha todo tipo de fraude, de grilagem entre aspas, né? E os proprietários precisavam de defender o seu espaço. Então eles formaram o grupo dos samurai e contratavam eles como uma espécie de segurança armada. A própria palavra samurai vem de servir, eles eram serviçais, mas serviçais com uma base de violência, com uma base de truculência para evitar qualquer tipo de ameaça aos interesses do proprietário. Então, num termo que eu estou usando aqui, eles eram uma espécie de uma milícia. Por isso que eu falo que o papel histórico do samurai é um pouco romantizado, porque eles acabavam sendo truculentos em relação a qualquer coisa que ferisse o interesse do proprietário de terra. O detalhe é que eles tinham uma cultura forte, uma cultura própria muito forte, desculpa, e com o tempo eles foram ganhando popularidade e acabaram alçando na escala de funcionários privados para funcionários públicos. Eles começaram a prestar serviços para o próprio Estado, cumprindo assim com um papel meio que não mais de milícia, mas de polícia. Então, as mesmas críticas que a gente pode fazer hoje em relação à polícia talvez fossem aplicadas, principalmente pela população mais carente, em relação aos samurais, porque eles eram responsáveis pela cobrança de impostos, pela aplicação de leis, pela imposição em nome do próprio Estado, e isso deixava um pouco a imagem deles arranhada, apesar de que o papel que eles cumpriam dentro do Japão era muito valorizado de cima para baixo, não necessariamente de baixo para cima. Mas esse código de ética do samurai era muito popular, era muito forte entre os japoneses e eles respeitavam muito essa ideia que a gente conhece, né? De honra, de cumprimento do dever acima de qualquer coisa, de colocar a sua função acima da sua individualidade, acima dos seus desejos, de não desonrar a função em nenhum aspecto. Então o samurai, ele prestava um serviço em relação ao senhor ou em relação ao Estado que não poderia ser desonrado de maneira alguma. E isso acaba também ramificando para outras áreas, né? Porque o japonês médio, independente de ser ou não samurai, acaba cumprindo com esse papel em relação ao seu trabalho, em relação à sua família. Isso dá o tom muito da cobrança que existe em relação ao cumprimento das suas funções, mesmo no Japão contemporâneo, em que os samurais já não existem mais. Olha essa vista aqui, eles realmente levam muito a sério essa coisa dos jardins, né? A muralha do castelo lá no fundo, as pontezinhas pra cá. Bonito o cenário, hein? Lá no Museu de Tóquio a gente viu muito da cultura samurai, tem armaduras, etc. Aliás, uma coisa que eu descobri recentemente, para alguns pode ser óbvio, e o próprio George Lucas já falou sobre isso, mas o capacete do Darth Vader foi inspirado num capacete samurai. Então a gente viu as armaduras, vimos as espadas, né? Que eram todos adereços muito característicos da posição. E ali conta a história de que o primeiro envio diplomático do Japão, os primeiros representantes de diplomacia do Japão para uma reunião no exterior, foram samurais. Isso acaba sendo relevante. Lá no museu tinha até a foto deles, mostrava quem foram. Eles foram enviados para a Europa para defender os interesses do Japão em algum tipo de reunião internacional. Isso mostra um pouco sobre o quanto eles eram valorizados enquanto cumpridores de função pública, né? Aqui a gente chegou na estrutura do castelo de fato. Tá bem bonito. Nossa, deu uma perdidinha de fôlego.
criando na minha cabeça agora que eu estou visitando o Japão, né? Mas talvez um dos lugares mais sem graça para você ver o Japão seja Tóquio, né? O castelo aqui é muito mais bonito que o Palácio Imperial de Tóquio. Pelo menos as partes que o turista tem acesso, né? Porque tem muita coisa lá que você não consegue acessar. Mas eu tô com essa ideia mesmo, amorzinho. Ah, legal. Com o processo de modernização do Japão e a partir do século XIX, essa ânsia mesmo por modernização, um movimento do império para um Japão moderno, pós-feudal, a cultura dos samurais vai começar a enfraquecer e eles vão começar a perder um pouco do seu status. Até que, inclusive, no século XIX, vem a lei que proíbe armamento nas ruas, e aí o próprio código, a própria conduta samurai começa a ficar comprometida. Alguns deles tentaram resistir, tentaram manter, teve algumas rebeliões, o filme Último Samurai conta isso, né? Uma dessas rebeliões que os samurais fizeram com a ideia de preservar a sua cultura, mas eles acabaram não resistindo e hoje eles são uma memória do Japão, mas que deixam um legado importante aí, como a gente comentou. Quero que vocês deem uma olhada aqui no cenário, não só a arquitetura bonita, mas talvez ali no fundo vocês consigam ver os picos nevados. Eu não sei como é que tá pegando para vocês aí, que são os Alpes japoneses, né? A gente está numa região aqui muito protegida, que beneficiou inclusive que Kanazawa acabasse sofrendo de maneira posterior com a chegada da modernização do Japão. Por isso que eu falei que aqui a cultura samurai resistiu mais tempo, porque chegar aqui por esses terrenos super complicados não era tão fácil. A gente está de frente para a faixa ocidental do Japão, né? De frente para o mar do Japão, inclusive é uma cidade litorânea e protegido do outro lado por esses Alpes japoneses. E provavelmente influenciado por esse ar das montanhas e pela umidade que vem do oceano, o vento aqui é muito gelado. É um vento gelado que me remete ao começo da nossa passagem pelo Japão, que vocês lembram que era muita neve. É um gelado naquele naipe. A gente começou a passear lá por uma Kyoto ensolarada e eu saí até sem blusa. Vocês viram o começo do vídeo de Kyoto. Hoje a gente está aqui agasalhadinho e a hora que bate um vento, mesmo com o sol, gelado. Aqui sim, a vista da montanha está livre, descongestionada e muito bonita. Aqui a gente vai encerrando então nossa passagem pelo castelo e vamos para outro lado. E tem um riozinho bonito, as montanhas ali atrás, e a gente está entrando no distrito de Chaya, que também é um distrito histórico importante aqui. Descobrir o que a gente tem para fazer nele. Aqui em Kanazawa é muito comum a tradição das rest house, né? O nome em japonês vai ser outro, mas eles colocam o nome em inglês para os turistas. São casas de descanso. O pessoal vinha de viagens longas, às vezes até atravessando montanha, e podiam descansar, pernoitar, né? Ter um momento de descanso nessas casas. Aqui a gente tem uma que admite a entrada de visitantes. Nada mais que uma casinha de estilo japonês, portinhas de correr, os tatamezinhos onde as pessoas se sentam.
Fogãozinho ao estilo antigo. Não podia faltar o jardim, né? Mas nesse bairro, basicamente, o que você pode fazer é caminhar por entre essas ruazinhas de madeira, que são muito bonitinhas, e tá cheio aí de alguns restaurantes, algumas coisas. A gente inclusive vai almoçar agora, pra nós vai ser um intervalinho, virando a cena aí pra vocês, a gente vai chamar de novo, mas mais tarde, tá? E aí no nosso caminho temos aqui um templo, um cemitério, mas olha aqui esse de frente, que trem bonito, imponente pra caramba. Esse aqui a gente achou por acidente. Tem um parquinho onde crianças estão brincando escandalosamente ali, mas os detalhes arquitetônicos dele são muito bonitos. Tá fechado para entrar, não tem nem acesso. Um portão ali de fora também, bonito. E essa daqui é uma escolinha japonesa, as criancinhas estão saindo ali. Esse ônibusinho. Deve buscar os estudantes. Canaçal tá sendo uma cidade super impressionante, assim. A gente tá traçando um caminho pro mercado central pra ver as comidinhas que tem lá. Do nada aparece uns prédios bonito, né? A cada quarteirão a gente... Não, pera aí, vamos dar uma parada aqui. Não, eu quero uma foto aqui também. Um sino ali, ó. E um portal. Agora sim chegamos ao Omicho Market. Cachorro só no carrinho ou no colo, viu? Dá uma olhada aqui. As nossas refeições graváveis, eu falo graváveis porque na maior parte das vezes a gente come as mesmas coisas. Muita refeição de marmita de conveniência. Mas a gente tem tentado comer algumas coisinhas diferentes e levar para um vídeo que vai ser um vídeo de comidas típicas do Japão, tá? E ele vai ficar pronto provavelmente quando a gente estiver encerrando nossa passagem pelo Japão e tiver fechado aí a nossa grade de experiências, de provas. A feira é basicamente um sacolão. Essa tenda até é pequena, tem umas de fruta maior. Os morangos deles muito bonitos, ó. E uma peixaria. Também tem muito peixe. Alguns frutos do mar, ó, uns caranguejão. Eu chamo isso aqui de centolha, não sei se tem outro nome para o português. A gente parou aqui no mercado e o Lucas aproveitou para experimentar algumas coisas para o vídeo de comida. Você vai descobrir o que é isso no vídeo correspondente. Continue acompanhando o Mochileão e para dar uma moral para nós, deixa a sua curtida aí. Tem esse aqui que ele já comeu também. Já gravamos, vai pro próximo. Pro próximo não, né? Pro fim da fila. A gente tá indo embora. E olha só, adivinha, mais um templinho bonitinho. Turismo no Japão tem dessas coisas. Você vai andando, um templinho aqui, um negocinho ali. Dá uma olhada. Esse é até colorido, né? Um vermelho com verde. Tem um Tori ali atrás. Mas vamos embora que já bateu um cansacinho. Na verdade a gente ainda vai fazer uma paradinha antes de chegar em casa. Pra gente finalizar esse dia de hoje, um pouco de uma Kanazawa que tem tanta história e tradição, mas também tem um pouco de modernidade. Aí tá aqui bem próximo da nossa hospedagem, esse aqui é o Museu do Século XXI, é o nome dele. Ele tem essas bolas, mas elas formam uns espelhos para você tirar umas fotos assim todas divertidas, com vários reflexos seus. E fica em frente a um museu de arte moderna. Tem uma série de extravagâncias. Tem
Os brinquedinhos que o pessoal tá brincando ali, que o pessoal fala e escuta de outro lugar, essas coisas assim, é mais atual, mostrando que Kanazawa também tá no sentido japonês, né, do futuro, não só olhando para o passado. Mas eu prefiro o patrimônio histórico. Vamos mostrar aqui. Ó, você para aqui, aí você tem vários de você aparecendo. E aí você brinca de tirar fotinhas. E tem a cidade de fundo também. Enfim, mais cedo a gente tirou nossas fotinhas aqui. Vamos entrar um pouquinho lá dentro do museu para ver do que se trata. Eu e o Lucas já visitou muito o museu, mas esse aqui realmente tá abstrato. Ó, tem essa sala aqui que você fica balançando na cadeira. Tem uns vasos quebrados ali atrás. E aí a vista é essa aqui, ó. Tem aquele homem ali, segurando aquele negócio. Um grande vazio, talvez para você pensar na existência da vida. E aqueles vasos quebrados ali, ó. Gostou do museu? Isso simboliza realmente, né? Aquilo que nos falta, as peças quebradas do nosso ser. E aqui você tem um espaço para contemplar isso, refletir. O que te quebra? Para fechar o vídeo, a gente já tá indo embora. Estamos aqui na estação de Kanazawa. É uma estação super moderna. Eu gostei demais da fonte aqui. Agora ela tá escrevendo Welcome. Mas ela faz um relógio. Vamos esperar um pouquinho o relógio. Ó. É 1h09 da tarde. A gente vai embora às 2h. E vamos dar uma olhada na estação também. Aqui a entrada dela é esse portal que faz um Tori, né? Mas é um Tori ultra moderno, todo conceitual. Ixi, tá começando a chover. E lá atrás tem a estação de papo toda envidraçada. Super legal, espero que vocês tenham gostado da nossa passagem aqui por Kanazawa. Deixa o like, comenta alguma coisa, continua acompanhando. Até o próximo destino.